Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu venho trazer algumas pequenas dicas, tá? Dicas bem rápidas quanto à formatação básica de alguns textos, de alguns trabalhos acadêmicos, tá bom? Então, fica comigo, vamos trabalhar junto hoje algumas dicas de ABNT. Então vamos lá, pessoal, começando. Eu queria trazer para vocês, de uma forma bem rápida, eu ainda vou gravar vídeos com a captura da tela, tá? Para demonstrar isso, mas eu gostaria de trazer algumas dicas, alguns elementos que são importantes para toda qualquer atividade acadêmica que vocês forem fazer. Qualquer documento, qualquer material escrito é interessante que você tenha um mínimo de padrão, tá? Porque a BNT ela padroniza as coisas, ela faz com que as coisas fiquem mais arrumadinhas, mais bonitinhas e num padrão científico, num padrão técnico um pouco melhor, um pouco maior, tá? Então é por isso que existem as normas da ABNT, mesmo que vocês acadêmicos não gostem da ABNT, ela é imprescindível, a ABNT tá em tudo nesse mundo, tá bom? Então, resolvi trazer pra vocês rapidamente. Vamos começar ali pela capa. O que eu tenho que colocar na minha capa? Eu preciso colocar obrigatoriamente nome da instituição em primeiro momento, tá? Não há necessidade de colocar a logo da instituição. Isso aí é rique-fique de instituição, ou de professor ou de orientador, tá? Mas é obrigatório que haja o nome da instituição, ok? Nome da instituição, dá um espaço ali, que essa quantidade de enters, são basicamente 6 enters, você vai dar entre o nome da instituição e o próximo item, que é o seu nome completo. O seu ou dos seus colegas do grupo também, tá? Coloca sempre em ordem alfabética, se tu tá fazendo um grupo aí com 2 ou mais pessoas, sempre em ordem alfabética, nome completo, tá? Caixa alta, nome da instituição, tamanho 12, não precisa ser mais que isso, tá? A ABNT autoriza que haja um tamanho diferenciado, mas ela não indica também se é 14, se é 16, mas então eu prefiro colocar logo 12, não tem erro. 6 enters mais ou menos o nome dos alunos. Essa quantidade vai variar de acordo com a quantidade de alunos e de acordo com o tamanho do seu título, tá? Porque prioriza-se que o título fique centralizado na folha, tá? Tudo isso alinhamento centralizado, nome da instituição, caixa alta, tamanho 12. Dá uns 6 enters ali, nome dos acadêmicos, tá? Se for mais de um, sempre em ordem alfabética, em caixa alta também. Dá mais ali uns 4, 5 enters. Título do trabalho também em caixa alta, tamanho 12, tá? Título do trabalho todinho, tá bom? E no finalzinho da página, você coloca local e data. Nosso caso, meu caso aqui, estou em Cacoal, tracinho RO e ano, local e data. Data somente o ano, gente, não coloca dia, mês e ano não, tá? Ano apenas, ok? Aí vamos lá para a folha de rosto, que é a segunda página que nós temos dentro do nosso material acadêmico. Folha de rosto, esquece o nome da instituição, isso foi lá na capa, tá bom? Agora, na folha de rosto, começa, em primeiro momento, a primeira linha, nome do acadêmico, ou nome dos acadêmicos, da mesma forma que foi lá na capa. Agora você coloca no topo da página, tá? Repete, dá uns 5, 6 enters também. Repete o título do trabalho, de novo, privilegiando que esse título fique mais centralizado possível na sua capa. Só que na folha de rosto, nós temos um elemento diferencial da capa, que é a natureza do trabalho. Natureza do trabalho é um pequeno texto. Filha, abaixa. Obrigada. Ok, obrigada. Na folha de rosto, logo após o título do trabalho, você vai colocar a natureza do trabalho. Ou seja, para que é esse trabalho? Para que ele serve? Para que ele foi feito? Sei lá. Trabalho acadêmico da disciplina tal, sob orientação do professor fulano, tá? Como requisito parcial, requisito avaliativo parcial para obtenção da nota do primeiro bimestre para tal faculdade. Pronto. Você me disse para que é, para onde vai, para que serve e para quem está orientando, entendeu? Essa natureza do trabalho, ela tem uma diferença. Ela deve vir do ladinho da sua folha aqui, você de frente para sua folha, ela tem que vir aqui do seu lado direito, tá? 8 centímetros da margem
um texto quadradinho, ou seja, um texto justificado, tá bom? Até agora nós só fizemos centralizado, agora é justificado aqui do ladinho direito, tá bom? E fonte 10, aqui é um pouquinho menor a fonte. E lá no final da página, de novo, local e data. Cidade, tracinho, estado e o ano que você está entregando aquele trabalho, tá? Detalhe, coloca o nome da cidade onde situa-se a instituição, não é a sua cidade. Se você mora em Cacoal e está estudando em Rolim de Moura, a faculdade em Rolim de Moura, tu vai colocar o nome de Rolim de Moura. Rolim de Moura, tracinho RO 2020. Enfim, ok? Então não é a cidade onde você mora, é a cidade para onde você está, onde está aquela instituição onde você está entregando aquele trabalho. A partir daí, considerando que é um trabalho acadêmico relativamente simples ou simplificado, sem grandes exigências, a partir daí eu poderia já ter ou começado propriamente meu trabalho, por exemplo, uma resenha crítica, tá? Eu poderia começar aí, resenha, pode colocar um título, tá? Resenha crítica e tal, mas de preferência o mesmo título que tiver na capa e na folha de rosto, ok? Mas você pode também colocar a partir daí um sumário. Logo após a folha de rosto, você pode entrar aí com um sumário. Mas depende da extensão do trabalho. A maioria dos trabalhos não requer isso. Se não requer, não é um trabalho muito extenso, não precisa então de um sumário, tu coloca então, pode colocar a introdução. Título, centralizado, caixa alta, fonte 12, tá? E introdução. Aí você começa seu texto. Seu texto, basicamente, sempre deverá ter espaçamento 1,5 entre linhas, espaçamento 1,5, espaçamento entre parágrafos 0, tá? Depois eu vou fazer o vídeo mostrando como é que regula isso. Parágrafo de 1,25 ou o tamanho de um tab. Tem a tecla tab? Tamanho de um tab, 1,25. É o que a BNT nos orienta, tá bom? Margem do texto. Sempre pense assim, eu preciso lado esquerdo 3 centímetros, superior 3 centímetros, direito 2 centímetros, inferior 2 centímetros. Sabe como é que eu aprendi isso aí? Pensando o seguinte, eu coloco 3 centímetros do lado esquerdo. Por quê? Porque se eu for encadernar, imagina se você for encadernar, tem aquela encadernação da espiral? Você vai comer ali quase 1 centímetro de margem, 1 centímetro da folha, né, para colocar os buraquinhos. Então, te sobra 2 centímetros de margem pro seu texto, é o mesmo 2 centímetros daqui, do outro lado, entendeu? Então, para fixar essa ideia do 3 e 2, 3 esquerdo, superior 3 também, eu pensei sempre nessa questão do aspiral, uma dica que pra mim sempre funcionou, para lembrar dessas normas, tá bom? Então, todo o seu texto vai ser desenvolvido dessa forma, tá bom? Citação direta, ou seja, aquelas que você pega tal qual as palavras do autor e coloca no seu trabalho, se ela tem mais de 3 linhas, ela vem com espaçamento simples entre linhas, recuado 4 centímetros da margem e fonte um pouco menor. A BNT não fala se é 11 ou se é 10, ela fala que seu texto tem que ser 12. Então, essa citação pode ser 11 ou pode ser 10, tá bom? Geralmente, a gente coloca fonte 10, porque a fonte 10, esse tamanho é indicado para nota de rodapé, que eu vou falar no outro momento com vocês, tá? Se a sua citação é direta com menos de 3 linhas, direta, ou seja, com as palavras do autor, menos de 3 linhas, você coloca ela dentro do seu texto, entre aspas, sem itálico, sem negrito, entre aspas, tá bom? A direta com mais de 3 linhas, que vai com recuo de 4 centímetros da margem, ela não tem aspas, porque você já deu o elemento diferencial, que é esse recuo, espaçamento simples e a fonte um pouco menor. Se é uma citação indireta, ou seja, onde você pega a ideia do autor e reescreve da sua forma, ela vem dentro do texto sem um elemento de destaque. Tudo bem até aí, pessoal? São elementos básicos de ABNT, indicações simples que devem ser obrigatoriamente respeitadas em todos os trabalhos acadêmicos, tá bom? Vou trazer mais vídeos para vocês, fiquem aguardando, vou trazer mais informações sobre essa composição de trabalhos acadêmicos de uma forma um pouco mais visual, capturando a tela, mas a princípio eram as informações que eu tinha que trazer para vocês, tá bom? No mais, obrigada pela sua atenção, obrigada pela sua companhia e um beijo, se cuidem e cuidem dos seus.